Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma troca, né, de experiência, de sabedoria, relacionada às nossas aulas, até um certo ponto concomitantes, né, de arte, de história, desenho. E essa relação entre esses laços do conhecimento são importantes, porque é sempre muito importante entender o porquê está sendo feita uma determinada tarefa, né? A nossa aula prática, principalmente as aulas que estão relacionadas às disciplinas de desenho, designer, tanto desenho de arquitetura, né? Nas disciplinas de desenho de observação, ou de desenho e percepção, projeto técnico, no curso técnico de edificações, enfim. Todas elas vão ter pontos em comum, que são as tarefas práticas. E é bem importante que possamos entender que uma relação, às vezes, o desenvolvimento prático em um desenho, ele vai ter uma grande importância fundamentado, né, em alguma coisa, e a existência do porquê se faz aquilo e do porquê daquela aplicabilidade, né? Então hoje o nosso tema, a nossa aula hoje, que vai gerar uma tarefa, um trabalho no final, ela vai estar relacionada a um tema sobre as proporções áureas, né? O que seria a proporção áurea, o que seria o número de ouro, né? O que seria o retângulo áureo para o desenho, para a geometria, por exemplo. Então, assim, relacionada à matemática, a proporção áurea ela é uma constante real algébrica irracional. A gente dividindo aí todas essas palavrinhas, uma constante na matemática é um valor fixo. A palavra real, para a matemática, ela vai ser um número de um valor real que representa a qualidade ao longo da linha contínua, né, desses números. Então, são números reais que estão ali, começa do zero e vai até infinitamente. O que seria álgebra, né? Seria um número real ou complexo numa equação com coeficientes inteiros. E o irracional, né, é um número real que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros. E aí, nessa questão, se aplica então a proporção áurea. Por exemplo, vou esclarecer a vocês do que estamos falando para que vocês possam entender já de início qual seria essa relação. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro, né? Esse livro aqui, ele poderia ser quadrado. Aquela tela ali, por sinal, é uma tela quadrada. A relação, a composição gráfica dela, ela foi feita dentro do uso do espaço, né, quadrangular, onde todos os lados são iguais. O quadrado, todos os lados são iguais. O retângulo não, o retângulo você vai obter proporções diferentes, né, de dois lados do retângulo. Porém, curiosamente, boa parte de tudo que nós temos, boa parte de tudo que nós usamos, como eu mostrei para vocês, o livro, né, por algum motivo qualquer, ele não é quadrado. O tablet, o nosso celular, por exemplo, né? Dificilmente nós vamos encontrar, já até foi lançado uma época, mas eu acho que pouco foi vendido, um celular quadrado, por exemplo. Os nossos documentos, então nossa carteira, ela é retangular, os nossos documentos, cartão de crédito, a televisão, a tela do cinema, por exemplo, né? E tantas outras coisas. A nossa mochila, por exemplo, ela tem que ser anatomicamente
foi desenvolvida anatomicamente de uma forma que o nosso caderno, pelo fato de não ser quadrado, ser retangular, ele se enquadra nisso. Então esse número real, que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros, ele vai, teoricamente, chegar a uma forma quadrangular, porém não um quadrado real, e sim um quadrado distorcido, que é o retângulo, né? Porém, esse retângulo ele não é um retângulo aleatório, tá, pessoal? Então, o retângulo áureo, ele é um retângulo que ele tem as suas proporções relacionadas a um número chamado número de ouro pela matemática, né? Que foi concebido por essa relação desde do período clássico, né? Os gregos já usavam isso, e aí nós vamos ter uma figura importante que foi Fídias, né? E até o número de ouro, denotado aí pela letra grega Φ, PHI, que vem exatamente das iniciais do nome desse escultor grego Fídias, que foi na época o escultor que contemplou, usou as proporções áureas, né, para conceber o Pártenon, que é um templo clássico grego, né? E essa seção áurea matemática desse número de ouro criado, ele vai gerar exatamente um número, né, 1,618. Esse número, curiosamente, ele foi descoberto em todas as relações que nós podemos utilizá-la dentro das áreas afins, né? Ela então utilizada desde a antiguidade, desde os períodos clássicos, como eu falei, né? Usado na arte, por exemplo, usado na arquitetura e logo tão breve também no designer. Então o designer passou a utilizar essa proporção, né? Nós vamos ter aí algumas relações de filosofia, por exemplo, né? Protágoras, por exemplo, disse, né, em algum momento lá na Grécia Antiga, professou a seguinte frase, né, que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são. Pode ser um pouco complexo entender, mas a filosofia é isso, né? Então, o que ele quis dizer com isso? O homem é a medida de todas as coisas. Isso, então, de regra geral, tudo que se é criado para o homem, né? Então, se o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são, é daquelas que já foram criadas pelo universo, né? E daquelas que não são, serão aquelas criadas ainda. Então serão criadas por quem? Por um artista, por um arquiteto, por um designer. Então, se elas serão criadas, elas devem ser adaptadas e criadas para o homem, né? Então a proporção de todas as coisas, por exemplo, eu tenho aqui um copo, para que eu possa anatomicamente segurar esse copo, né? Esse copo ele tem que estar proporcionalmente adequado ao meu corpo, né? Senão eu não consigo usar o copo. Eu não tenho aqui, mas, por exemplo, se eu tivesse um mouse, o mouse ele tem que estar adaptado à sua mão. Senão você não consegue utilizar, você não consegue teclar ali os botõezinhos do mouse. Anatomicamente ele tem que estar, né, pronto para receber a sua mão na posição, que isso não gere problemas, por exemplo, do próprio desgaste físico, né? E aí a gente já entra no outro campo, que é o campo da ergonomia, por exemplo, que vai estar muito alinhado a essa questão também do homem sendo a medida de todas as coisas, né? Enfim. Então ela foi aplicada na pintura renascentista, por exemplo. Ela está na natureza. Olha só que coisa incrível, né? Então, muitas relações da natureza, nós temos, por exemplo, proporções, né, bem definidas, né, de naturezas, não só vegetais, como animais também, tá? E a proporção áurea está aí. E já foi
feito estudo onde esse número 1,618 estava aplicado nessas proporções das naturezas vegetais e humanas. Na música, por exemplo, né, nós vamos ter lá as vibrações, né, da harmonia da música, por exemplo, os intervalos que tem na música, eles vão configurar essa vibração na física, né, porque a música é por vibração. Então, esse número de ouro vai estar inserido aí. E por isso que os gregos já falavam de harmonia, né? Então, a harmonia é a combinação perfeita. Então, por isso, Fídias usou essa combinação perfeita para a construção do Párthenon. Então, de um modo geral, exemplificando o que seria a proporção áurea, é uma forma agradável aos nossos olhos, tá? Então, sentamos na frente de uma TV para assistir um filme. Esse filme ele vai ficar muito mais agradável aos nossos olhos se essa proporção for retangular, né? Essa imagem vier de forma retangular aos nossos olhos. Então, o que seria a proporção áurea? A proporção áurea seria uma proporção agradável, né? Uma proporção agradável aos nossos olhos, ao benefício para tudo aquilo que possa ser criado pelos criadores, pelo arquiteto, pelo designer, né? Pelos artistas, né? Então a maioria das telas foram pintadas em proporções retangulares e não em proporções quadrangulares, tá? E é isso, pessoal. A dica de hoje da nossa aula falando sobre proporções áureas. E vou fazer um vídeo agora, onde esse vídeo eu vou desenvolver a tarefa da geração, né? Gerar, no caso, a partir de um quadrado, chegar no retângulo áureo de uma maneira muito simples, tá? Vou fazer um passo a passo para que vocês possam entender como se constrói o retângulo áureo a partir da forma quadrangular. E que esse retângulo áureo depois, independente se você está usando medidas ou não precisa usar medidas para isso, mas depois a proporção tanto do lado menor como do lado maior do retângulo áureo vai dar exatamente o número 1,618. Ok? Pessoal, obrigado mais uma vez. E vamos para a nossa tarefa, tá? Então eu vou gravar um vídeo separado, onde esse vídeo vai aparecer exatamente apenas a execução da construção do retângulo áureo, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, e é isso, gente.